Brasil alcançou um papel de destaque como o maior produtor sustentável de alimentos do mundo. Essa posição não aconteceu por acaso. Foi com o esforço de todo o setor rural brasileiro. Foi com a parceria com a indústria brasileira que trouxe mais tecnologia, mais produtividade e, como consequência, maior valor agregado ao produto Made in Brasil. Para inaugurar a agenda de encontros do projeto Brasil Proclima do canal AgroMais, tenho a honra de convidar a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que já se encontra aqui em nossos estúdios. Também Marcelo Tomé de Almeida, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Christian Lobauer, cientista político, presidente executivo da CropLife Brasil, e o embaixador Orlando Leite Ribeiro, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo brasileiro. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero passar a palavra agora ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e presidente também do Conselho Temático do Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Marcelo, seja bem-vindo a este encontro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome da Confederação Nacional da Indústria e do seu presidente, Robson Braga de Andrade, que infelizmente não pôde estar presente, dou as boas-vindas à excelentíssima ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deputada Tereza Cristina, ao embaixador Orlando Ribeiro, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ao empresário Christian Lobauer, presidente da CropLife Brasil. Saúdo também o jornalista Marcelo D'Angelo, que mediará esse debate. Em nome da CNI, agradeço a todos que participam, prestigiam e acompanham essa live. Senhoras e senhores, a CNI tem a honra de sediar este relevante e oportuno debate sobre a questão climática, um assunto que interessa de perto ao Brasil e a todo o planeta. A agenda do clima é uma grande oportunidade para o nosso país, principalmente porque somos líderes mundiais na participação de renováveis na matriz energética, com forte presença dos biocombustíveis. Além disso, possuímos enorme potencial no uso sustentável de nossas florestas. A antecipação de metas de neutralidade das emissões do Brasil para 2050 e a intenção de zerar o desmatamento ilegal até 2030 são positivas. Mas é preciso construir um plano de ação efetivo para garantir o cumprimento das metas. A pauta ambiental deve compor uma estratégia de Estado que vá além de planos de governo e que esteja integrada a uma proposta de desenvolvimento socioeconômico do país. A atuação conjunta da sociedade civil, de empresários e de governos com compromissos mais ambiciosos e a cooperação nessa agenda são o caminho para alcançarmos a neutralidade climática em 2050. O setor industrial já assumiu essa responsabilidade com a agenda ambiental. Temos trabalhado para nos tornarmos referência no uso eficiente dos recursos naturais e no aproveitamento das oportunidades associadas à economia de baixo carbono. A sustentabilidade está no DNA da indústria, que busca eficiência e economia de recursos para se tornar mais competitiva e atender às exigências do mercado internacional. O mundo cobra do Brasil responsabilidade ambiental e o setor privado tem interesse em se manter alinhado com os acordos internacionais. A CNI lidera essa agenda de baixo carbono no Brasil e acompanha as negociações e os desdobramentos do Acordo de Paris, em especial o artigo 6º, que trata da criação do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que estabelece o mercado global de carbono. A regulamentação do mercado de carbono é prioridade para o setor industrial, pois reforça e complementa as demais iniciativas de redução das emissões de gases de efeito estufa, como a expansão das energias renováveis na matriz energética e o combate ao desmatamento. No âmbito interno, a CNI apoia a regulamentação de um mercado regulado de carbono. Esse instrumento é mais adequado que mecanismos de taxação, porque estimula o ambiente de negócios, a inovação e a competitividade das empresas, sem aumentar a carga tributária. Entretanto,
É preciso chamar a atenção para o fato de que a efetividade do mercado de carbono no Brasil para o cumprimento da contribuição nacionalmente determinada, mais conhecida pela sua sigla em inglês NDC, será bastante limitada, caso a mesma não seja acompanhada de uma estratégia mais ampla para o combate às mudanças climáticas, como o controle de desmatamento ilegal, a expansão de energias renováveis e o fortalecimento da política nacional de biocombustíveis. Para alcançar a efetividade no mercado regulado de carbono, é fundamental que haja alto nível de governança por parte do governo para planejar e implementar um sistema adaptado ao contexto nacional. O setor industrial defende, ainda, que o mercado interno de carbono deve garantir a competitividade das empresas brasileiras no exterior e deve contemplar todos os setores emissores de gases de efeito estufa. Senhoras e senhores, os próximos 10 anos serão críticos para que os compromissos de neutralidade possam se materializar. Serão necessários cada vez mais compromissos firmes e ambiciosos para que possamos limitar o aumento da temperatura em apenas 1,5 graus. Isso significará grandes transformações tecnológicas e de estruturas de negócios. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a apresentar metas de redução absolutas de suas emissões e contribuições voluntárias de redução de gases de efeito estufa para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. Na Cúpula do Clima, neste ano, nosso país se comprometeu com a neutralidade climática até 2050, uma antecipação em 10 anos do prazo, convergindo com as economias avançadas. Reduzir emissões e zerar o balanço de carbono tem se tornado prioridade de vários setores. Muitas empresas brasileiras já se comprometeram a zerar suas emissões líquidas até 2050. O desafio é grande, mas estamos todos imbuídos desse espírito de cooperação e trabalho em prol da sustentabilidade e da redução das emissões de gases de efeito estufa. Estudo do Banco Mundial, denominado State and Trends of Carbon Pricing, de 2021, aponta que, em países desenvolvidos, evidências sugerem que a precificação de carbono aumentou a produtividade e a inovação. Por isso, cada vez mais empresas e governos têm integrado precificação de carbono em suas estratégias climáticas. No Brasil, diversas empresas também têm considerado a questão em suas estratégias, principalmente aquelas que já se comprometeram publicamente com a meta de neutralidade de carbono até 2050. Estudos realizados pela CNI revelam que são necessários investimentos de cerca de 316 bilhões de reais no setor elétrico e de 140 bilhões de reais no setor sucroenergético, visando ao cumprimento das medidas adicionais da NDC. De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, será necessária a mobilização de investimentos da ordem de 890 bilhões de reais a 950 bilhões, visando a implementação da NDC no Brasil. É importante salientar que, embora tenha condições de se destacar na área ambiental, o Brasil tem atraído parcela pequena de recursos em fundos climáticos. Levantamento da CNI, que elenca os principais financiadores de projetos que contribuem para a redução dos efeitos da mudança climática, revela que, nos últimos anos, todos os países da América Latina e do Caribe, incluindo o Brasil, receberam juntos apenas 4,5% desses recursos, enquanto o conjunto dos países asiáticos recebeu 38%. O investimento na bioeconomia é essencial para que o Brasil aumente sua participação nesse concorrido e expressivo mercado. Nunca é demais lembrar que o nosso país tem vocação para ser líder global nessa área. Com 60% do território coberto por florestas, o país detém 12% das reservas de água doce do mundo. Tem uma zona marítima de quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Abriga 20% das espécies vivas conhecidas e é dono da maior biodiversidade do planeta. A bioeconomia pode ser, portanto, uma oportunidade para o país alcançar um ritmo de crescimento econômico consistente, proteger o meio ambiente, destacar-se no combate às mudanças do clima e ser líder mundial do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado ao Marcelo Tomé de Almeida. Eu tenho a honra agora de passar a palavra à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina. Muito obrigado, que com esforço pessoal tem deixado uma contribuição
muito relevante para esse trabalho e para essa agenda. Obrigado, ministra. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, com o Christian, com o outro Marcelo e com o embaixador Orlando. Quero saudar de forma muito especial o senhor Robson Andrade, presidente da CNI, bem como também o meu amigo João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, por serem nossos anfitriões neste dia, assim como os canais Band News e Agromais, pelo seu apoio à agenda do agro no Brasil e pela organização deste evento. Todos aqui sabemos das características da nossa agricultura tropical, que se singularizam como uma das mais produtivas, inovadoras e descarbonizantes do mundo. No entanto, muitas vezes nos surpreendemos ao descobrir o quão pouco se sabe efetivamente sobre a nossa agropecuária fora do Brasil. Esse desconhecimento acaba sendo aproveitado por aqueles que querem avançar narrativas tendenciosas que buscam transferir para este setor parte do ônus histórico pela emissão de gases de efeito estufa. À medida que aumenta a urgência de os países tomarem medidas concretas para o enfrentamento do aquecimento global e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos a responsabilidade de mostrar que a agropecuária brasileira promove, além da geração de renda e da segurança alimentar, também a conservação ambiental. O evento de hoje, o lançamento do projeto Brasil Proclima, são extremamente importantes para dar início a um processo de reversão dessa realidade. Precisamos apresentar o verdadeiro agro brasileiro ao mundo, o agro que produz, o agro que conserva, o agro que emprega e alimenta. Desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, temos empreendido esforços para demonstrar que a agropecuária brasileira é parte da solução e não do problema das mudanças climáticas. Também insistimos que os aspectos sociais e econômicos da produção de alimentos não podem ser desconsiderados no desenho de ações climáticas, sob pena de comprometer a produtividade dos produtores rurais, reduzir a oferta de alimentos e preços acessíveis. Em última instância, contribuir para o agravamento da fome e da pobreza no mundo. Nos últimos anos, vimos também o setor privado compreender cada vez mais esta conjuntura, renovando seu compromisso com a sustentabilidade por meio de estratégias ESG. No caso do agro, essa parceria entre o governo, que elabora as políticas públicas, e a agroindústria, que opera no âmbito destas regras, é fundamental. Contamos também com a força do setor privado, que opera e prospera no Brasil para carregar esta mensagem ao mundo. Não há sustentabilidade a menos que todos os elos da cadeia estejam envolvidos e comprometidos. Nos próximos meses, estaremos, governo e sociedade civil, nos preparando para levar a visão brasileira sobre agricultura e meio ambiente à COP26. O projeto Brasil Proclima terá um papel importantíssimo nesse processo. O que defendemos é que se reconheça o papel positivo da agropecuária para mitigação de emissões e adaptação às mudanças climáticas. Eu acho que essas duas palavrinhas são mágicas: mitigação e adaptação a essas mudanças. E eu tenho convicção que a agricultura brasileira já vem fazendo isso há muito tempo, através de várias políticas públicas para estímulos de práticas como o plantio direto, como o RenovaBio, como o uso da segunda safra na mesma área, como as florestas plantadas, que nós somos muito bons nisso, né?
a política de bioinsumos, que cresce cada vez mais. Então, é particularmente o que defendemos e que reconheço o papel positivo da nossa agropecuária. É fundamental, portanto, evitar que a agricultura seja singularizada para a realização de ações climáticas que não levem em conta essa vulnerabilidade. Além da emergência climática, não podemos nos esquecer que enfrentamos também uma emergência global de fome e de pobreza, ambas acentuadas pelos efeitos da pandemia do Covid-19. A experiência brasileira tem demonstrado que é possível atingir resultados expressivos a partir de uma abordagem equilibrada de sustentabilidade na agricultura. Entendemos que essa é a visão que deve prevalecer no âmbito das negociações da COP e para além de novembro. Estou certa de que, com o apoio do projeto Brasil Proclima, poderemos alcançar esse objetivo. Muito obrigada. Muito obrigado à ministra Tereza Cristina pela abertura aqui a essa agenda do Brasil Proclima. A ministra tem uma agenda ainda pesada pela frente. Quero agradecer a presença aqui nos estúdios da CNI e nessa transmissão do canal AgroMais. Muito obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa agenda de hoje e voltaremos na sequência com o painel O Papel da Agroindústria e a Agenda Climática. Muito obrigado. Voltamos em instantes. Direto dos estúdios da CNI aqui em Brasília, ressalvo que todos os cuidados de prevenção sanitária estão sendo tomados, como distanciamento, o uso de álcool gel e todas as outras alternativas à disposição para o combate à pandemia do coronavírus. Vamos iniciar agora o painel O Papel da Agroindústria e a Agenda Climática. Para esse painel, estão presentes aqui nos nossos estúdios o embaixador Orlando Leite Ribeiro, secretário de Comércio e Relações Internacionais, responsável pelas negociações internacionais no setor de agronegócio, promoção comercial e administração dos adidos agrícolas brasileiros em todo o mundo. Embaixador e diplomata de carreira desde 1992, tratando principalmente de temas econômicos e de promoção comercial. Trabalhou no Escritório de Comércio do Brasil em Nova York e nas seções econômicas em Assunção, Paraguai e Washington, D.C. No Brasil, ocupou os cargos de diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, chefiou a divisão de Agricultura e Commodities, a divisão China e Mongólia e foi coordenador-geral de Planejamento Estratégico. Participam também agora nesta mesa Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI e presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria de Construção de Porto Velho. Temos também a presença do Christian Lobauer, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, foi bolsista da CAPES e da Fundação Konrad Adenauer, da Universidade de Bonn, na Alemanha. É professor de Relações Internacionais desde 1998, foi gerente de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e presidente executivo da Citrus BR, diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia. Para iniciar esse painel, quero pedir ao embaixador Orlando Leite Ribeiro que faça a sua primeira intervenção, o papel da agroindústria e a agenda climática. Orlando, seja bem-vindo a esse painel. Obrigado, Marcelo. Primeiro, gostaria de agradecer à Band, em seu nome, pelo convite, como também agradecer à CNI, aqui o Marcelo Tomé, muito obrigado pelo convite. Bom dia aqui ao meu colega Christian Lobauer, que eu conheço há tantos anos. Nós tivemos um bom começo de dia, com dois excelentes discursos sobre o que é a agricultura e como ela se insere nessa temática do desenvolvimento sustentável. Eu gostaria, em cima disso, de fazer alguns comentários. Primeiro, contextualizar sobre o que é o agronegócio brasileiro.
essa potência agroambiental que é o Brasil. Nos primeiros 7 meses do ano, nós alcançamos exportações na ordem de 72,7 bilhões. Isso é um recorde histórico. As exportações do agro, elas representaram 45% total das exportações brasileiras. Esses números são bastante eloquentes, mas escondem alguns problemas por trás deles. O primeiro é a excessiva concentração em alguns poucos produtos. 5 produtos, basicamente: complexo soja, complexo sucroalcooleiro, as proteínas animais, produtos florestais, basicamente celulose e café. Esses 5 grupos são responsáveis por 85% das exportações do agro. Além da concentração em poucos produtos, temos também uma concentração em destinos. A Ásia, hoje, ela representa mais de 50% de todas as nossas exportações. Só a China, 38%. Tudo que a gente manda do agro vai para a China. Isso equivale a dizer que a cada dólar que a gente exporta para a União Europeia, nós exportamos 2,62 para a China. Ou então, para cada dólar que a gente exporta para os Estados Unidos, nós exportamos 5,8 dólares para a China. Isso é muita coisa. Isso é o primeiro problema que nós temos no agro. A ministra Tereza Cristina, ciente dessa situação, tem atuado desde o primeiro dia na diversificação de mercados. E nós temos sido bastante bem-sucedidos nessa tarefa. De janeiro de 2019 até o dia de hoje, foram 154 novas aberturas, produtos e mercados. É claro que isso ainda não se reflete na nossa pauta comercial, porque quando você abre um mercado, você abre uma porta. É preciso que alguém passe por essa porta. E nisso nós temos contado com o Itamaraty, com a Apex, com a CNI, nesse trabalho de promoção do produto brasileiro no exterior, que é absolutamente necessário para transformar essas possibilidades em realidade. É um trabalho de longo prazo, de fôlego, que ainda vai demorar para dar frutos. Um segundo problema, além da concentração da pauta, é um problema que nos une aqui hoje, que é a questão da imagem do agronegócio. Isso é um desafio. Agora, é preciso a gente diferenciar, e eu tenho a impressão que a ministra Tereza Cristina deixou isso muito claro em suas palavras, o problema que nós temos do problema da imagem. Nós, sim, temos um problema com números crescentes de desmatamento. O governo está ciente disso e procurando reverter essa tendência que não nos ajuda. Mas existe um outro problema maior, que é a percepção no exterior dessa situação. No imaginário popular europeu, a Amazônia está queimando. Estão extraindo madeira no coração da Amazônia. A gente sabe que não é isso. O bioma amazônico, como o Marcelo colocou também, é uma área imensa. Nós temos aí mais de 50% do território brasileiro. O problema ele ocorre, sobretudo, na franja de humanização, norte de Mato Grosso, sul do Pará. Então, é um problema muito localizado, que o presidente se comprometeu a tratar, a terminar até 2030. É uma meta muito ambiciosa que nós estamos empenhados em iniciar o caminho para chegar a 2030 sem desmatamento ilegal. Nós vamos hoje aqui discutir alguns programas de como poderemos todos trabalhar, porque isso não pode ser uma tarefa apenas do governo. O governo tem, obviamente, um empenho, tem recursos, mas precisa contar com a concorrência da iniciativa privada,
seja brasileira, seja internacional, para que a gente chegue a essa meta de 2030 sem desmatamento ilegal. No que se refere especificamente ao trabalho do Ministério da Agricultura, o nosso maior desafio é com a regularização fundiária. Por quê? Porque, hoje em dia, nós podemos dizer que grande parte desse desmatamento ilegal ele ocorre em terras devolutas, terras que não têm propriedade. Na verdade, se a gente for levar ao pé da letra, dá para dizer que 99% do desmatamento é ilegal, quase 99%. Por quê? Porque, inclusive, porque, como todos sabem, nós temos um Código Florestal muito rigoroso que permite que um proprietário de terra possa desmatar de 20% a 80% conforme esteja localizado no Brasil. No bioma amazônico, ele pode utilizar 20% e tem que preservar 80%. Em outras partes, mais ao sul do Brasil, ele pode chegar a desmatar 80%, utilizar 80% da terra, mas tem que preservar 20%. Um parênteses, essa área preservada ele não recebe por isso, ele é apenas uma obrigação que ele tem que ter. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, até para poder fazer o uso dessa terra, ele tem que ter autorização do Estado. Não basta ele dizer que ele tem uma propriedade e que ele pode usar até 80% da terra, porque não é bem assim. Ele precisa, na verdade, de uma licença do Estado para poder cortar uma árvore. E como muitas vezes isso não ocorre, dá para dizer, no limite, que o desmatamento é basicamente legal. Mas nós estamos trabalhando em todos os instrumentos para permitir a regularização dessa situação no combate desse problema. Eu creio, a impressão que estou vendo aqui pelos meus colegas, que nós temos aqui bons projetos, que nós vamos debater sobre o assunto. Então, eu não gostaria de me estender muito sobre a questão, mas para a gente poder ficar um pouquinho mais na hora, no momento do debate. Então, eu devolvo aqui a palavra ao Marcelo D'Angelo e agradeço novamente o convite por participar desse momento. Orlando, muito obrigado pela primeira participação. Quero passar a palavra agora também ao Christian Lobauer, que esteve à frente na CropLife de um estudo muito abrangente, muito profundo, que foi o Atlas do agronegócio brasileiro, uma rota sustentável aí para a produção de alimentos, né, Christian? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Gostaria de ouvir as suas primeiras palavras aqui da agenda do Brasil Proclima. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Satisfação estar contigo aqui no programa da AgroMais, aqui na CNI, cumprimentar a CNI, cumprimentar os meus amigos de debate aqui, o embaixador Orlando, Marcelo Tomé, de Rondônia, perdão, e dizer que a CropLife está muito envolvida nessa temática que não só o programa Proclima está iniciando, mas também todas as empresas que a gente representa, então são 48 associados, e a gente deve ir para mais de 50 nas próximas semanas, são empresas de uma parte da cadeia de insumos, essa cadeia enorme que é o agronegócio. Nós somos os fornecedores de uma parte dos insumos, que são os defensivos, os biodefensivos e as sementes, né? E a gente decidiu produzir esse material, que é o Atlas, que está disponível no site da entidade, que é uma contribuição maior do que o nosso setor. Quer dizer, era para trazer informação de uma forma didática, pedagógica, eu diria até, para estrangeiros, muitas vezes, de muitas das coisas que a gente acabou de falar desde a abertura desse programa, né? A geografia brasileira, as potencialidades brasileiras, os números com boas fontes, porque as fontes são essenciais para a gente poder ter credibilidade no que está falando. Então, a gente juntou aí tanto o uso da terra, quanto produtividade, quanto segurança alimentar, segurança do alimento, e um pouco do que a gente faz, que a nossa indústria faz, que é o desenvolvimento de tecnologia. Então, dentro de tudo que já foi falado, e dentro desse material que foi apresentado, que
está disponível para todo mundo que tem interesse em entender melhor o que é a trajetória sustentável da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, em números e fatos, e dados e infográficos. A gente também tem um aspecto da nossa área que é a inovação. Quer dizer, quando a gente fala, todo mundo fala de inovação hoje em dia, mas quem realmente está fazendo isso? E quem está fazendo isso, em parte, são as nossas empresas, associadas e não associadas. Elas fazem o quê? Elas estão trazendo a nova fronteira da tecnologia, que é a fronteira da biotecnologia e da biologia. A gente teve uma fase na história humana que foi, até meados do século XVIII, que foi focada na física, depois a gente entrou na era da química, que veio até meados do século XIX, e desde então a gente entrou na era da biologia. As grandes fronteiras do desenvolvimento, da tecnologia e da inovação são na biologia. E o Brasil é a Arábia Saudita da biotecnologia e da biodiversidade. Então, a oportunidade que está dada aí para o uso da tecnologia. E, como consequência, com a tecnologia você usa menos terra, você tem mais produtividade, você usa menos insumos, ou mais precisamente os insumos, você tem um efeito positivo para o meio ambiente. E quem pode dar aula sobre isso, se fizer direito, já está fazendo, nosso Atlas demonstra isso, é o Brasil. Com todos os problemas que a gente não nega, que a gente tem que enfrentar, a questão que já foram colocadas aqui de deforestation, né, de uso da terra, tal, não tem problema. A gente tem problemas que o país é grande, os problemas são grandes. Mas o que tem sido feito na agricultura brasileira, com a inovação, com a tecnologia e com esse uso da tecnologia da biologia, é uma coisa extraordinária. E é aí que está, acho que, a chave de ouro para o Brasil entrar e usar essa oportunidade como nenhuma outra que acho que ele teve na sua história, de poder desenvolver o país, trazer prosperidade e não afetar o meio ambiente, né? Acho que essa é uma pequena introdução da nossa prosa e obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Christian Lobauer, presidente da Corp Life no Brasil. Marcelo Tomé, eu gostaria de ouvir as suas primeiras palavras e participação aqui. O Marcelo talvez esteja nessa capital da Arábia Saudita da biologia, que é o Brasil, que é ali o estado de Rondônia. O estado reúne hoje todos esses desafios e também essas oportunidades, Marcelo, no combate ao desmatamento ilegal, mas também na abertura de novas fronteiras agrícolas, no uso de tecnologia, de inovação. Rondônia hoje é um grande laboratório e você tem uma posição privilegiada também para abordar esse assunto. Depois da sua primeira participação, junto com a ministra aqui, gostaria de te ouvir aqui no nosso encontro. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Parabéns à Band pela iniciativa. Cumprimento também meus colegas aqui de painel, embaixador Orlando e Christian. Acho que vocês trazem temas absolutamente pertinentes, oportunos, e muito além da agenda da Confederação Nacional da Indústria e de um reposicionamento, acho que da consciência do empresário industrial brasileiro em torno da agenda ambiental, que deixa de ser apenas uma agenda de regulação e obrigações para ser uma agenda de oportunidades. Não por menos, a indústria tem investido muito em inovação, no desenvolvimento de sementes, de equipamentos, de implementos agrícolas, de fertilizantes, em especial na questão dos bioinsumos. A CNI identificou 4 eixos para uma economia de baixo carbono, quais sejam, né, transição energética, precificação de carbono, economia circular e conservação de florestas. São temas que dialogam diretamente com o bioma amazônico e, como você me provocou, Marcelo, para falar um pouco de Rondônia, um pouco de Amazônia, e todo esse processo que a gente deflagrou a partir de 2020, que foi o Fórum Amazônia Mais 21, uma série de diálogos para a gente poder conversar sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia, identificando novos caminhos, porque esse lugar de disputa e tensão ele é improdutivo. Então, é importante que a gente sente para conversar e, coletivamente, encontre outros caminhos que passam pela regularização fundiária, como disse o embaixador, talvez seja uma das ações mais efetivas no combate ao desmatamento, porque o ilícito, e eu vivo na Amazônia há 22 anos, o ilícito acontece na terra que não tem dono. Porque quando tem dono, o Estado tem a quem imputar a responsabilidade.
regularização fundiária, além de ser um mecanismo crucial no combate ao desmatamento, é também um mecanismo de desenvolvimento econômico, porque você passa a ter ativos que possam ser disponibilizados como garantias a bancos para a tomada de financiamento. Isso é transformacional para a Amazônia. A regularização fundiária tem dois grandes objetivos: combate ao desmatamento e aos demais ilícitos e agressões que o bioma amazônico sofre, além como instrumento de desenvolvimento econômico para a região. E a gente não está falando de grandes donos de terra, não. A gente está falando muitas vezes do pequeno agricultor, da agricultura familiar, que foi assentada na década de 60, de 70, seja com o projeto Polo Noroeste, enfim, uma série de projetos do governo federal que promoveram a colonização dirigida no estado de Rondônia. Eu estou falando apenas desse recorte territorial, e que precisam ter agora um olhar dedicado para que a gente encontre esses caminhos efetivos para o desenvolvimento sustentável, nos afastando de modelos mais agressivos que ocorrem, ilícitos ocorrem, é importante ressaltar, e há uma mobilização fortíssima do governo federal com as forças de segurança do Estado brasileiro. Eu vejo isso ocorrendo na região, esse combate ao ilícito permanente, um compromisso do governo federal em parceria com os governos estaduais, mas que tem sido insuficiente para atender essa demanda de ilícitos que acontecem, né? Porque, e é importante também a gente caracterizar, existem dois níveis de ilícito. Você tem o colono que desmata 1 hectare para poder fazer uma roça de mandioca, mas você tem um outro camarada que tem ali um conjunto de equipamentos que somam 8 milhões de reais, 10 milhões de reais. Acho que são dois níveis de ilícitos, né, de desmatamento, e precisam ter olhares diferentes. Mas na esteira dessa percepção das oportunidades econômicas que o bioma amazônico nos oportuniza, a CNI, em cooperação e alinhadas com todas as federações de indústria da Amazônia Legal, propuseram a criação do Instituto Amazônia Mais 21, com o olhar do desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, na promoção de negócios inovadores e de alto impacto para a Amazônia Legal. Então, o embaixador levanta uma questão que isso não é apenas papel do governo, a iniciativa privada, o setor produtivo deve participar. Eu acho que essa é a resposta que nós podemos dar. O Instituto Amazônia Mais 21, em cooperação com os governos estaduais, municipais e federal, trabalhando pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Perfeito. Muito obrigado ao Marcelo Tomé. Orlando, tem uma questão que acho que é interessante e importante abordar. Você tem uma experiência muito robusta com negociações comerciais, com interlocução internacional e a perspectiva dessa imagem brasileira. Até que ponto essas críticas, que são focadas ou direcionadas no desmatamento, nos incêndios e na questão de preservação ambiental, são uma tentativa de impor uma barreira comercial à exportação e ao trabalho de desenvolvimento do agro brasileiro? Existe algum fundamento nesse tipo de crítica? Marcelo, muito boa pergunta. Nós realmente nos preocupamos com os recortes que são feitos sobre essa questão. Por exemplo, o foco apenas em florestas, quando deveríamos tratar de todos os ecossistemas relevantes. E no uso da terra, quando as emissões de gases de efeito estufa ainda dependem, numa escala muito maior, como nós sabemos, da questão energética. Nós estamos atentos a esses movimentos que estão ocorrendo em temas sensíveis, como a iniciativa de due diligence, diligência devida do Reino Unido, e a implementação do Farm to Fork da União Europeia, que poderão sim ter impactos nas exportações, na competitividade das exportações agrícolas do Brasil. Agora, abordando um outro aspecto dessa sua pergunta, de fato, essa pressão internacional
sobretudo da União Europeia, ela veio após a conclusão das negociações do acordo Mercosul-União Europeia. E não dá para dizer que seja uma pressão de todos os países europeus. Existem países europeus que, desde o princípio, têm manifestado, com relação ao acordo, apoio. Portugal, Espanha, Itália. E tem outros países que, desde o princípio, manifestam contrariedade e usaram essa questão ambiental como uma desculpa para não avançar na implementação do acordo. Eu reconheço que existe problema e que nós temos que tratar. Nós temos que reverter a questão do desmatamento. Isso é uma coisa que o governo está empenhado em fazer. Agora, o que eu me pergunto é se, uma vez equacionado esse problema, não surgirão outras dificuldades para impedir o avanço desse acordo. Por exemplo, direitos trabalhistas ou qualquer outra questão que se possa levantar para não avançar. Vocês sabem que a agricultura brasileira ela é muito competitiva e isso às vezes assusta. Então é normal esse tipo de reação por parte de alguns países que querem defender seus sistemas ineficientes e seus modelos tradicionais. Perfeito. Christian, a ministra cita aqui no seu pronunciamento, no seu discurso, que existe ainda um grande desconhecimento das grandes fortalezas e de como o Brasil deu esse grande salto de qualidade, de produtividade, especialmente na produção de alimentos. A CropLife reúne aí, por meio de estudos como o Atlas, por exemplo, que a gente já citou aqui, e numa interlocução com empresas que são players internacionais desse setor, dados e um conhecimento relevante. Qual é a dificuldade de levar essa mensagem aí e que tem dificuldade até interna aqui dentro do Brasil? O próprio Brasil desconhece um pouco esse setor. É possível fazer uma avaliação dessa condição? A dificuldade é enorme, Marcelo, e eu acho que ela tem várias causas. Primeira coisa é que não há uma unidade interna, né? O Brasil mesmo, internamente, ou desconhece o próprio país, os brasileiros desconhecem o próprio país, ou há um confronto de, eu não queria usar essa palavra, mas é a melhor maneira de descrever, ideológico, de percepção sobre como lidar com a questão do desenvolvimento e proteger o meio ambiente. Isso é um problema de estar nas universidades, estar nas empresas, estar no governo, nas diferentes instâncias de governo. Tem uma dificuldade brasileira de definir um caminho e compreender o próprio país. Eu acho que isso é uma coisa muito clara. E a consequência disso é que tem muitos brasileiros lá fora, em universidades, em instituições, institutos, que fazem um serviço que não ajuda o Brasil de dentro. Isso tem que ser dito. São os maus brasileiros, que a gente costuma dizer, quem está do nosso lado aqui, da indústria, da produção, do agronegócio, do front. Há um outro problema também, que é um desconhecimento generalizado sobre o Brasil, muito além da agricultura. Os estereótipos são muito grandes. Então, o Brasil é a terra do futebol, do samba e da praia, etc. Mas tudo que se fez e se faz no país, que a gente tentou mostrar no Atlas, que são dados históricos de produtividade, de investimento em tecnologia, qualidade do trabalho, né, mecanização, tecnologia enfim, de tecnologia de informática mesmo, levada ao campo. Tudo isso ninguém tem a menor ideia na Europa. Não preciso nem dizer das dimensões geográficas, dos biomas, e onde está a agricultura e onde está o grande bioma que é o mais visado pelo mundo, que é o bioma amazônico. Então, assim, dizer para o mundo que 7,8% do Brasil é utilizado por lavouras, e que na Alemanha é 57%, e que na Irlanda é 65%, né? Não, parece que não bate. Quer dizer, é 7,8% de um universo de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E tem mais 100 milhões de hectares ainda disponíveis de terras de pastagem ou que não tem mais, já foram utilizadas de alguma maneira com pastagem ou estão degradadas, que podem se transformar em lavoura. Isso é para mais 100 anos de trabalho. Então não vai haver
essa questão de confronto, de ocupação de espaços de bioma pela agricultura, porque tem espaço suficiente e a produtividade é de uma dimensão, que a gente tem todos os números, que tem que ser apresentado. Agora, não chega, e vou intrometer um pouco na pergunta inicial, que você fez para o Orlando, que é o seguinte: além da questão comercial, que eu acho que é essencial, quer dizer, existe uma resistência, sim, uma tentativa de se conter o acordo comercial por interesse comercial, mas tem uma outra, que é uma corporação internacional. Não é conspiração, é corporação mesmo. Todas as entidades que passaram a viver dessa agenda que a gente está debatendo aqui, ambiental, institutos de pesquisa, organizações não governamentais, de toda a natureza, que recebem dinheiro privado de doação do bom contribuinte holandês, norueguês, alemão, e são bilhões de dólares disponíveis, cada vez mais, agora as empresas também vão colocar, e se cria uma corporação de pessoas que têm um trabalho, que têm uma responsabilidade, que não querem mais perder. E geralmente são pessoas das sociedades do mundo todo que tiveram um estudo bom, que tiveram oportunidade de ir para fora, tiveram um desenvolvimento pessoal. Então, essa corporação, Marcelo, trabalha para que essa agenda fique mais complicada do que ela é. Eu acho que isso tem que ser enfrentado de forma transparente e dizer, olha, você está numa instituição que defende o meio ambiente, que defende o planeta, e nós, na nossa atividade, também estamos. Né? Nosso interesse é o mesmo. Não há esse confronto. E essas instituições, elas vivem do confronto. E esse, acho que é a base do problema. Se não tiver confronto, não tem o problema. Só que essas instituições vivem do confronto porque recursos bilionários são direcionados a essas instituições. Se não tiver o recurso, o sujeito não tem trabalho. Acho que aí começa um pouco a solução do problema. Perfeito. Marcelo Tomé, a CNI e a iniciativa do Amazônia Mais 21 endereçou uma das principais questões, que foi esse desconhecimento da produção agroindustrial brasileira. O projeto durou quase o ano de 2020 inteiro, né? Foi um ano bastante desafiador, claro, por conta da pandemia, mas também o material reunido durante esse trabalho municia um pouco, não só a CNI, mas também a nós, imprensa, para que a gente possa ajudar a desfazer um pouco esses nós. Quais foram esses principais achados aí desse desenvolvimento e essa perspectiva de utilizar esse material inicial no desenvolvimento do Instituto Amazônia Mais 21? Marcelo, eu vou começar respondendo por dois slogans que surgiram durante o evento. Primeiro, a Amazônia tem pressa. Então, projetos de desenvolvimento para a Amazônia não podem ser para daqui a 20, 30, 50 anos. Precisam ser hoje. A região tem o menor IDH do Brasil, a menor renda média do Brasil, um atraso secular de infraestrutura que precisa ser enfrentado. Então, a Amazônia tem pressa. E o que fica evidente aqui nas falas dos meus colegas é a necessidade de reposicionar a comunicação. Então, o papel do Grupo Bandeirantes, através do canal AgroMais, e esta iniciativa por si só, já é uma enorme inflexão de um novo olhar acerca do que ocorre na região amazônica e no agronegócio brasileiro. É evidente que há, intencionalmente, como disse o Christian, um movimento de deturpação das ações que ocorrem, tanto no agro brasileiro quanto na Amazônia. Isso é intencional. Por quê? Hoje, no entorno de Porto Velho, capital de Rondônia, por exemplo, experimentamos um avanço extraordinário da fronteira agrícola em Rondônia, na recuperação de áreas degradadas que tiveram a sua vegetação suprimida na década de 60, década de 70, e essas terras até então eram tidas como improdutivas e baratíssimas. Apenas com a correção da acidez do solo, com o uso do calcário, o nível de produtividade alcançado é o mesmo das regiões mais produtivas do Mato Grosso. E o camarada ganha uma competitividade enorme porque ele está a 20 quilômetros, 50 quilômetros do porto de Porto Velho. Eu, quando assumi a federação, há 6 anos atrás, a hidrovia do Madeira, eram transportados pela hidrovia do Madeira cerca de 3 milhões de toneladas de carga. Hoje são 17 milhões. 17 milhões em 6 anos.
Você pega, por exemplo, a cadeia produtiva da carne em Rondônia, que em 2000 gerou 3,5 milhões de dólares de divisas para o estado de Rondônia. Ano passado foram 670 milhões de dólares. Essa é a pujança do agronegócio brasileiro, com o apoio da indústria no desenvolvimento de tecnologia e inovação. A gente tem que parar também com essa dicotomia de que é o agro ou a indústria. Não, são setores complementares que, de mãos dadas, estão transformando o Brasil. E, por fim, talvez acho que o principal enfrentamento que a gente precisa fazer, além da comunicação que permitirá levar informação e conhecimento à população, e antecedente ao Fórum Amazônia Mais 21, a Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa de percepção da população brasileira de conhecimento acerca da Amazônia. E um dado interessante, apenas 15% dos brasileiros afirmam conhecer a Amazônia, mas 100% têm opinião sobre a região. E, para concluir, eu diria que a gente precisa desfazer essa falsa dicotomia que existe entre preservação e desenvolvimento. O que a gente pode afirmar na região amazônica, trazendo para esse recorte, é que, na medida em que você tem o setor produtivo, as empresas como parceiros, desenvolvendo atividades econômicas numa área pública, a exemplo dos planos de manejo, das concessões de manejo sustentável, o privado passa a ser responsável também pela conservação daquele território e se adiciona à agenda do governo federal de comando e controle a participação do privado. A gente vê isso em diversos exemplos, seja em concessões de florestas, seja nas usinas hidrelétricas. A margem dos reservatórios das usinas hidrelétricas é superior à costa brasileira. E as empresas que operam as usinas hidrelétricas são responsáveis por preservar, por conservar essa margem, porque são áreas de APP. Estou dando 2 pequenos exemplos de quão poderoso é a solução de parcerizar com a iniciativa privada, terras públicas, parques, enfim, áreas que possam ter alguma atividade econômica, em apoiamento também à agenda de redução de desmatamento e conservação desse bioma. Perfeito. Embaixador, nós estamos aí na corrida para a realização da COP26. O ministro do Meio Ambiente brevemente estará presente aqui na nossa agenda de encontros também, mas o Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, aliás, Pecuária e Abastecimento, tem participado de uma série de encontros no âmbito do governo brasileiro e levará lá para a COP26 a mensagem do Brasil, especialmente do setor agro, comprometido com esse combate às mudanças climáticas. Qual é a expectativa que vocês, no mapa, têm com relação à COP26? Boa pergunta, Marcelo. Na verdade, nossa participação será justamente para mostrar o que temos de bom. É preciso ter presente que a agricultura ela não é causadora histórica da mudança climática. Na verdade, nós somos os maiores interessados, porque quando tem mudança climática, quem é afetado é o agricultor. Nós aproveitaremos a oportunidade para levar programas que têm historicamente bastante sucesso, que representam o que a gente tem de moderno aqui na agricultura brasileira. Vamos levar o programas tem historicamente bastante sucesso, que representam o que a gente tem de moderno. Estamos estudando aqui, também a possibilidade brasileira. Vamos levar o plano ABC+, apresentar o rural, mostrar exatamente quais são os desafios e o trabalho que tem sido feito para mapeamento das propriedades no Brasil. Faremos isso, talvez, em tempo real lá. Enfim, estamos estudando isso com o Ministério do Meio Ambiente, como você assinalou, é o principal ente responsável pela participação brasileira, mas também com o Itamaraty e a Apex. O governo brasileiro, enfim, vai se apresentar de uma forma muito coordenada. Então, resumindo, nossa participação será mostrar esses programas que nós temos desenvolvido e aprofundado nos últimos anos
para uma agricultura cada vez mais sustentável. Christian, o setor privado tem se mobilizado para colaborar com o governo brasileiro nessa participação da COP26. Qual a expectativa do seu setor, do seu segmento, com relação à participação do Brasil na COP26? Eu acho que todas as entidades representativas do agro, são 48 associações, estão de alguma maneira vinculadas, umas mais, outras menos, à COP. Todas vão ou enviar, pelo menos como nós vamos enviar o nosso atlas em inglês e japonês para estar disponível ali nos ambientes brasileiros, mas tem muita gente que vai apresentar cases, estão produzindo tanto por vídeo quanto presencialmente. Tem essa situação híbrida, né? Mas alguns vão estar presencialmente, outros vão estar por vídeo. A gente está pensando em apresentar alguma coisa por vídeo do nosso setor. Mostrar, por exemplo, a agricultura de precisão, a redução de utilização de defensivos em volume, porque há cada vez mais precisão no uso, ou o universo dos biodefensivos, que vem crescendo a taxas de 2 dígitos a cada ano no Brasil. Tem empresa que cresceu 50% em 2020 com biodefensivos, que é uma nova fronteira da defesa vegetal. Então, tem algumas ideias de apresentação. Mas eu acho que o mais importante está na mão mesmo do Ministério do Meio Ambiente, né? É ali que está o centro nervoso da conversa. E a gente acompanha pelo Instituto Pensar Agro a ação do meio ambiente. E acho que o que vai ser importante é se o Brasil conseguir apresentar dados de controle ou de combate ou de análise convincente dos ambientes daqueles 8 municípios que são os mais, que têm 80% do desmatamento. Acho que se conseguir apresentar para o mundo onde está o problema, acho que já vai ser uma vitória, porque as pessoas acham que tudo está em chamas e que a soja está no meio da Amazônia, aquelas coisas que precisam ser informadas e repetidas sistematicamente para que haja uma compreensão melhor do que acontece no Brasil. A ideia de apresentar o CAR, embaixador, acho que é uma maravilha. Mesmo que ele esteja ainda no início do processo, o CAR é praticamente o fim desse problema de questionamento sobre o uso da terra no Brasil, para o mundo inteiro, né? Perfeito. Marcelo Tomé, qual a expectativa da CNI para a COP26? Sei que vocês estão mobilizados também, levarão lá as ideias, as iniciativas, especialmente o Instituto Amazônia Mais 21. Qual a expectativa para a COP26? Marcelo, eu diria que a expectativa é positiva na medida em que cada ano que passa a indústria brasileira tem essa agenda mais estruturada pela liderança da Confederação Nacional da Indústria. Então, agendas como a economia circular, reuso de água, energias renováveis, a agenda de precificação de carbono é uma agenda prioritária. Enfim, são temas relevantes que impactam diretamente na competitividade da indústria brasileira, interessam ao empresário industrial brasileiro, e por isso que a CNI, através do presidente Robson, abriu diálogo com o Ministério do Meio Ambiente para apoiar a participação brasileira na COP. E a iniciativa do Instituto Amazônia Mais 21, né? Eu acho que é um novo olhar, e resgatando a questão da comunicação, o compromisso do Instituto Amazônia Mais 21 é falar sobre a Amazônia que dá certo. É isso que o Christian estava dizendo. São inúmeros empreendimentos existentes na Amazônia, absolutamente sustentáveis, que têm todas as certificações nacionais e estrangeiras há anos. E a gente é muito competente em não falar sobre isso. A gente parece que não conta para ninguém a Amazônia que dá certo. Eu acho que a oportunidade e o compromisso de reestabelecer a comunicação acerca da Amazônia talvez seja uma das maiores contribuições que o Instituto Amazônia pode dar para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Tem muita coisa bacana, correta, em curso na região, e a gente até agora não tem falado sobre isso. Então, é um compromisso desta casa, de todas as federações de indústria da Amazônia Legal, falar sobre a Amazônia que dá certo.
Muito bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro encontro do Projeto Brasil Proclima. Queria pedir aqui aos nossos convidados uma palavra de encerramento. Embaixador Orlando Leite Ribeiro, muito obrigado pela participação. Gostaria de ouvir a sua palavra de encerramento aqui. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer participar desse debate de alto nível. Eu, ao longo dessas nossas discussões, fui lembrando alguns pontos que talvez eu tivesse ter mencionado no início, mas que são importantes, que ficaram um pouco na minha mente. O primeiro é que, há décadas, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é central em qualquer discussão sobre clima. E o Brasil, a gente não pode esquecer, apesar de ser uma potência agrícola, é também um país em desenvolvimento. Com isso, quero dizer que não existe uma solução que se aplique a todos, como às vezes a gente ouve de fora para dentro. Nós temos que respeitar as peculiaridades nacionais e evitar discriminações decorrentes da aplicação de uma régua única para realidades diferentes. E eu queria só retomar uma última palavra da ministra, quando ela disse que é importante que todas as discussões tenham foco não apenas na mitigação, mas também na adaptação aos impactos das mudanças climáticas, isso que é fundamental para essa discussão ambiental. Muito obrigado de novo pelo convite e pela participação aqui nesse painel de altíssimo nível. Obrigado. O canal agora mais agradece. Christian Lobauer, presidente da Corp Life do Brasil, faz também a sua consideração final. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Eu vou deixar duas mensagens. A primeira é que eu acho que a gente tem que estar convicto de que a atividade agrícola e o agronegócio brasileiro são parte da solução e não do problema, como colocou a ministra também na introdução, do problema que a gente enfrenta hoje no nosso tempo. O desafio das mudanças climáticas, da sustentabilidade, do uso melhor da terra, da manutenção da água, etc., fazem parte da agenda do agronegócio também. As coisas não são antagônicas, elas andam juntas. Ponto 1. Ponto 2, que tem a ver com a nossa indústria, a indústria da defesa vegetal, da biotecnologia, das sementes, dos organismos geneticamente modificados. As fronteiras da ciência, da biologia, a biotecnologia, estão abertas. É um momento extraordinário de oportunidade, de transformação, e o Brasil pode ser o grande protagonista desse jogo. Ou seja, essa oportunidade a gente não pode perder. Tem muitas empresas multinacionais conhecidas, grandes, que já fazem parte do nosso grupo de empresas, que estão no mundo inteiro, Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Sumitomo, Ihara, etc. Mas também há muitas empresas pequenas que estão crescendo, e muitas delas brasileiras. Não é nacionalismo, não, mas é bom saber que tem ciência sendo produzida aqui no Brasil, nessa fronteira do conhecimento, e que vai dar ao Brasil a condição de atingir a sua vocação, que é a produção de alimento, né? Acho que ninguém mais nega, nem questiona que o futuro desse país, a vocação desse país é produzir alimento. E acho que a gente está no caminho certo. Muito obrigado. Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e também do Comitê de Sustentabilidade da CNI, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo espaço que a CNI abre para esse tipo de discussão e de debate. As suas considerações finais. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Marcelo, o convite, em nome do presidente Robson Braga, essa oportunidade para a gente falar de um tema tão sensível e também pelo diálogo aqui de altíssimo nível, em que pude aprender um pouquinho mais, ou muito mais, com os meus colegas. Falamos sobre setores econômicos, falamos de business, do papel do Instituto Amazônia Mais 21 no fomento ao desenvolvimento de negócios inovadores de alto impacto na Amazônia Legal, obviamente orientados pelos princípios ESG, mas a gente não pode esquecer dos 24 milhões de brasileiros que vivem na região. Essa agenda do desenvolvimento sustentável precisa reconhecer que naquela região existem brasileiros que têm demandas humanas que devem ser atendidas, com um déficit de infraestrutura secular
que remonta ao século XIX, a gente está discutindo agendas ainda que são do século XIX, saneamento. 772 municípios na Amazônia com baixíssimo nível de saneamento. Isso é uma agenda do século XIX que precisa ser enfrentada e, por si só, é uma grande oportunidade, tanto para o setor privado, quanto para o atendimento a essas demandas humanas. Então, na medida em que reconheçamos e coloquemos como prioridade os 24 milhões de brasileiros que vivem na região, a gente vai poder reorientar toda e qualquer discussão, o diálogo e planejamento para a região amazônica. Eu quero agradecer o convite e parabenizar mais uma vez o Grupo Bandeirantes e o canal AgroMais pela iniciativa. Muito obrigado. O primeiro encontro Brasil Proclima fica por aqui. Quero agradecer também a sua companhia aqui no canal AgroMais. Nós voltaremos nas próximas semanas com mais informação e análise sobre o projeto do Brasil Proclima. Fique ligado, muito obrigado pela presença, pela participação. Até o próximo encontro. Até lá.